Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é um martelo que quebra a pedra. E outra coisa que Deus falou para o profeta: eles são casa rebelde, quer ouçam ou não, fala. Então vai ter lugar que o pastor vai ter que ser mais forte, confrontar. Você está errado, você não está pronto para isso. Mas esse confronto é um confronto para ajudar aquela pessoa a tomar o quê? Uma posição. Não é um confronto de humilhação, é um confronto de consertar. Por exemplo, os carros de hoje não dá mais para fazer isso. Mas Joel, lembra algumas vezes na rua você vendo pessoas empurrando o carro para pegar? Tem que fazer esforço ou não tem? Aí quando o carro é muito pesado, tem que ter 3, 4, 5 homens, né? Quanto mais o carro é pesado, mais homem tem que empurrar. Assim acontece com quem vai te ouvir. Quanto mais pessoas elas forem ruins na recepção, mais essas pessoas elas vão ter que ter mais empurrão. Você vai ter que perseverar muito. Falei com você, leu a Bíblia? E aí, vamos orar? E aí, conto com você? E aí, faltou o culto? Está empurrando, está empurrando. E aí, vim te buscar? Está empurrando. Trouxe um doce para você? Está empurrando. Vou pagar a cantina para você? Está empurrando. Passei aqui para te pegar, buzinar. Tá bom? Vamos fazer amém? B, ele persevera. Quando surgir os obstáculos, ele ganha pois traz consigo a certeza da sua chamada. É a certeza da chamada que faz o obreiro superar os obstáculos. Foi o que eu acabei de falar. O carro é muito pesado, mais gente para ajudar. Os obstáculos virão. Pode ser perseguição no trabalho, mas você tem que continuar sendo um bom obreiro. Pode passar o vento e a tempestade no seu trabalho, mas você tem que continuar sendo um bom obreiro na casa do Senhor. Não confunda algumas coisas. As pessoas confundem muito. Vida espiritual com vida sentimental, matrimonial e financeira. Como que eles confundem, pastor? Se ele não estiver bem financeiramente, Marcelo, ele acha que está indo para o inferno. Você está duro ou você está em pecado? A sua vida espiritual tem que estar 100% sempre. Tua mulher, teu marido está chateado. Acontece, mas a sua vida espiritual você está bem. Estão me entendendo, sim ou não? Você não tirou uma boa nota na escola, na faculdade. Tudo bem, vai estudar mais. Mas você está bem com o Senhor, você está orando. Seu marido não deu o que você queria, mas a presença de Deus é notória na sua vida. Está tudo bem. Não confunda. Fui mandado embora, mas estou indo para o céu. É esse entendimento que eu tenho que ter. Nossa, hoje mandaram eu ficar... Eu ia sair 6 horas, mandaram eu ficar até 8 horas. Tudo bem. Próximo culto você aparece. Mas justifica, você é um obreiro. Pastor, não fui hoje não, porque fiquei até mais tarde no trabalho. Tá bom. Acabou. Você não está dando satisfação, você é um obreiro. A obra precisa de você. É igual, por exemplo, você é gerente de loja ou dono de uma empresa. Não apareceu 2 funcionários. Você vai deixar para lá? Ou você manda uma mensagem, está tudo bem, ou ele vai mandar uma mensagem. Se ele não falar nada, você vai ficar satisfeito? Sim ou não? Não. Mesma coisa a igreja. O obreiro e a obreira, quando ele é fiel, ele dá satisfação. Pastor, não vou poder estar hoje aí, tá? Resolvendo problemas. Acabou. Presbítero, missionária, acabou. Né? Ou não deu para falar naquele dia, no outro dia. Informar que ontem não deu, aconteceu um imprevisto no trabalho, lá em casa, tive que resolver. Porque 1000 pensamentos podem vir na vida do pastor e do líder. Quais são? Será que ele está com preguiça? Desanimado? Será que ele morreu? Será que ele está doente? Será que ele está chateado com alguma coisa? Pode ou não pode? Então, para não ter esses pensamentos, o que o bom obreiro ou a boa obreira faz? Aqui, rapidinho. Você não quer nem escrever, só fala. 5 segundos você já falou. Acabou. Quantos estão entendendo, diga amém. Letra C. Ele sabe que é uma chamada divina e não encara como uma profissão. Fala, altar e ministério não é profissão. Cuidado com esses lugares que estão abrindo aí para você ficar dando dinheiro chamado de igreja.
E o camarada vive do seu dinheiro que você dá, porque além do seu dízimo, da sua oferta, ele ainda faz outras coisas porque você dá. Procura saber quem é que está ali. Procura saber. Se é um obreiro de tempo integral, quem foi que botou ele como tempo integral? Qual o motivo? Cuidado, irmão. O povo está meio bobo, tá ou não está? O povo está meio abobado. Camarada abre ali um negócio ali, começa a entregar uma revelação ali, que o teu cabelo vai ficar branco daqui a 10 anos e você acredita. Que o seu CPF tem isso, que a tua identidade é aquilo, que a tua placa do carro é isso, começa a chorar, até desmaia. Hein? Muito cuidado com o espírito de adivinhação. A Bíblia fala que nos finais dos tempos, tá? o Satanás ele vai fazer sinais que, se possível, enganaria quem? Até os escolhidos, os sinais dele. Então, muito cuidado, irmão. Não se surpreendam com sinais. Nada disso. Milagres acontecem. Outro dia fiz uma live de oração. Oramos, perguntei no final quem foi curado. Várias pessoas falaram, eu estava com isso, saiu. Sem botar a mão em ninguém, de live, por telefone. Quem é que faz esse milagre? É o pastor Josias ou é Deus? É Deus, irmão. Só isso. Vamos lá. Por outro lado, o obreiro que não tem convicção da sua chamada não vai demorar muito a naufragar no ministério e voltar. Isto é, voltar atrás aí está até, né, um pleonasmo, se eu não me engano. Então, lembre-se, você conhece algum lugar que era assim e fechou? É porque não tinha chamada. Você conhece alguém que já foi pastor, presbítero e não é mais? Não tinha chamada. Ou rejeitou. Ou naufragou, afundou. Então você tem chamada? Diga amém. Vá até o fim. Não afunde. 3. O obreiro e seu relacionamento com as crianças. Vamos lá. Para com as crianças ele deve ser o quê? Criança observa tudo, sim ou não? Muito. E elas são observadoras. Você pensa que não? A criança muitas vezes ela está aqui assim, mas ela está aqui, ó. Ela está te ouvindo. Você é obreiro, está discutindo com a tua mulher em casa, teu marido? Eles estão vendo também. Então a mulher fez uma reclamação, ou o teu marido, eles estão ouvindo também. Um empurrou o outro em casa, eles estão vendo. Conta-se uma história, não sei se quem já ouviu, quem falou isso foi o pastor Josué Gonçalves. O pastor foi fazer a visita numa casa e o pai estava com uma criança no colo. E a criança toda hora querendo pegar no rosto do pastor. E tal, o pai, para menina, deixa o pastor quieto. Aí de tanto o garoto ficar insistindo, aí eu falei, o que você quer com o pastor? Não, que papai falou que o senhor usa uma máscara. Entendeu? Chamou o pastor de mascarado, quer dizer, falso. Aí pronto, aquele ambiente de visita virou o quê? Um grande problema. Então muito cuidado no relacionamento com as crianças. Crianças hoje, elas imitam tudo e todos, é ou não é? Quando ela vê um joguinho, ela acha que ela é o Neymar. Hoje algumas crianças acham que joga muita bola porque está jogando bola aqui, ó. De vez em quando eu fico vendo meu neto tentando dar bicicleta, porque ele dá bicicleta no celular, do joguinho lá, do soccer, né, sei lá. Então, muito cuidado. Aí diz aqui, sabendo que sua imagem refletirá no futuro das nossas crianças, ele deve dar atenção com o mesmo afago, sem se importar se é pobre ou filho de rico. Deus e a congregação estão... Então, olha só, com crianças, irmãos, a única coisa que eu vou pedir, tá? Evitem, na ausência dos pais, ficar pegando criança no colo. Evitem. Evitem ficar numa sala de crianças sozinha ou sozinho. Tem que ter 2. Por quê, pastor? Porque criança também, ela cria muita imaginação. Por exemplo, se você estiver sozinho numa sala, e uma criança falar assim, seu neto ou seu filho, ah, a tia bem mexeu no meu negócio. Você vai acreditar ou não vai acreditar? Vai acreditar. Mas se tiver 2 tias, vai falar o quê? Não, ô tia, você viu alguma coisa da fulana com a minha filha? Não. Eu falo, aí chama a filha. Menina, você fez isso? Não, filha, não. Não, era brincadeira. Criança pode inventar, não pegue no colo. Por exemplo, onde eu trabalhava, recebia muito visita para conhecer submarino, conhecer navio, conhecer um museu. Eu tinha mania de pegar
as crianças no colo para tirar foto fardada, os pais pediam. Aí uma vez, né, uma encarregada, chefe, viu, aí me chamou, falou assim, olha, não faz isso mais não. Por quê? Pegar no colo, por quê? Olha só, tirou só a foto, não tirou? Calha dessa criança está sendo mexida por alguém lá fora, e um dia, essa mãe ou esse pai descobre, vão lembrar que você pegou essa criança no colo. Até falar que você não fez isso ou aquilo, você tem a prova do crime, eles, que pode te acusar. Nunca mais eu tirei foto com ninguém. Então, muito cuidado, relacionamento com crianças. Escute as crianças, tá bom? Ensine as crianças no linguajar delas. Por exemplo, os meus netos, eles sabem versículos. O meu neto de 2 anos, ele repete versículo que eu peço para orar. Quando a gente vai fazer com o doméstico, eu fico batendo na mesa, eles ficam brincando, né? Vai abalar, vai abalar. É uma festa, o culto doméstico. Então você tem que ter um bom relacionamento como obreiro para as crianças. Para quê? Para um dia o seu filho, o seu neto falar assim, eu quero ser igual ao meu pai, igual ao meu avô, igual à minha avó. Quando crescer, até ele ter uma identidade própria, ele fala que quer ser igual quem? O herói dele e o herói dela. 4. O obreiro e seu relacionamento com os idosos. Letra A. O que eu não posso fazer? Aí tá, o plural está errado, é anciãos, não é anciões, não é anões, né? Então vamos lá. Nunca repreender asperamente. A Bíblia fala que eu tenho que repreender, mas como se fosse nossa mãe. Você não deve deixar de chamar atenção, mas tem que chamar atenção com amor, com cuidado, porque eles também ficam muito tristes. Eles também choram. Então eles têm que ser abraçados, tá bom? E ter muito cuidado. Quiser ligar esse ventilador aí, pode ligar, tá? Muito bem. Letra B. Tratar as irmãs idosas como se fosse mãe. Está em 1 Timóteo 5,52. A Bíblia ordena honrar a face dos anciãos. Levítico 19,32. As viúvas devem ser honradas. Tá bom? Provérbios 19,32. Naquela época que a igreja estava sendo perseguida, por que fala que deveria cuidar das viúvas? Porque a igreja perseguida, os maridos estavam sendo mortos, martirizados. Então elas ficavam sem amparo e apoio. Então a igreja, ela tinha uma missão de ajudar muitas viúvas. Tá? Por exemplo, eu já vi casos de igrejas que pegam isso aqui ao pé da letra. A viúva já com aposentadoria muito boa, né? Excelente. Mesmo assim, a igreja falava que tinha que dar cesta básica para ela, porque ela era viúva. Não, a gente cuida daquelas viúvas que precisam de apoio e amparo. É aquela viúva que está abandonada pelos filhos, idosa. É aquela viúva que não tem mais o marido, abandonada por todos. Então, quando se fala em viúva, você tem que ver quem são as viúvas que estão desamparadas. As que estão amparadas, precisam de mais algum amparo? Não, só o espiritual. Orar, ir lá visitar, dar um abraço, ler uma Bíblia, mais nada. Quantos estão entendendo, pode dizer amém. O obreiro e seu relacionamento com os jovens. Vamos lá? Letra A. O obreiro deve estar atento e preocupado com o que os jovens andam fazendo. Seus atos são de interesse da... O obreiro sempre deve trabalhar para integrar os jovens nas atividades da igreja. Presta atenção. Quem são aqueles mais próximos de assumir os nossos lugares? São quem? Os jovens. Por isso que os jovens têm que ter o espaço deles. Tem que ter o culto deles diferenciado. Se ele quer botar latão, deixa botar latão. Se quer botar luz colorida, deixa botar luz colorida. Se quer botar uma fumaça lá no meio do louvor, deixa. Importante que ele vai fazer luau, vai. Quer ir para o monte, vai. Quer fazer confraternização, vai. Né? Quer botar as cadeiras espalhadas, deixa. Quer sentar no chão, deixa sentar no chão. Os jovens, eles têm que ser muito bem tratados. Lembre-se, eu cheguei aqui, eu tinha quantos anos? Jovem. Fui bem tratado. Quem é o pastor da igreja hoje? Aquele jovem que chegou aqui tinha 18 anos. Não é? Mas eu fui criança na igreja. A minha professora foi a tia Regina. Eu fui adolescente da igreja. Eu fui professor de escola dominical. Com 15 anos eu já dava aula de escola dominical. Eu fui bem ensinado. Eu tive uma infância ensinada pela minha mãe,
né, pelos meus pais. Então eu tenho que acordar para os jovens nossos. Por exemplo, se a tua filha não está envolvida, você tem que bater um papo com ela. Se teu filho não está bem envolvido na igreja, tem que bater um papo. Você só está preocupado com a faculdade. Amém. Mas e a eternidade? Qual o legado você está deixando no céu para eles? Você não está preocupado se está lendo Bíblia, se não compra revista dominical para os filhos, né? Tem o culto. Você fala, pai, hoje vai assistir o seu culto lá, tá? Filha, vou te buscar. Filho, vou te levar. Filho, onde é que é a saída? A saída é lá no sei aonde. Tá, quer que eu te busque lá? Não, pai, no final a gente vai comer um hambúrguer, um pastel. Tá, mas onde é que eu te pego depois? Tá bom? Então você tem que envolver. Os jovens têm que ter seus cultos diferenciados, louvores, suas coreografias, suas danças proféticas que eles fazem, seu teatro, né? Tem que ter seu lazer, seu passeio, seu dia com Deus. Também não é só orar e jejuar, e monte, quarto de oração. Tem que ter o lazer, sim ou não? Tem que ter também um momento de confraternização, sim ou não? E outra coisa, olha para cá. Você tem que saber o momento que eles vão conhecer outras pessoas. Momento do namoro. Tem que estar preparado. E se a sua menina está arrumando um namorado, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Ela não está arrumando outra namorada. Entendeu? Entendeu ou não? Vou repetir. Se a tua menina está arrumando um namorado, dá glória a Deus. Amém? Não está arrumando outra namorada. Se o teu menino está arrumando uma namorada, dá glória a Deus, não está arrumando outro namorado. Então eu tenho que ficar atento com isso. Cuidado, reprimir e o jogo virar o contrário. Isso é bom ou ruim? Então muito cuidado. Avalie as coisas. Pense bem, essa geração, a inocência na igreja acabou com quantos anos agora? Eu batizo com quantos anos agora? 10 anos. Antes era com quanto, pastor? 12. Eu diminuí a inocência. Criança de 10 anos, sabe muito ou pouco? Você tem muitos sobrinhos, Carol Oliveira, com essa idade? Eles sabem muito ou pouco? Até mais do que a gente. Aí você acha que o seu menino, a sua menina, não tem idade. Tu tá inocente mais do que eles. Agora, cuidado, o jogo virar. Você está dando bobeira para... Quem viu, só os antigos aqui, quem viu antigamente o filme do Kojak, que chupava um pirulito, um detetive? Opa, como é que a gente falava? Deu mole para Kojak. Kojak era um detetive, que ele prendia todo mundo que fazia coisa errada. Aí quando prendia, aí o pessoal, deu mole para o Kojak, descobriu. Então, eu tenho que acordar. Né? A geração de hoje ensina que isso está certo. Mas a Bíblia ensina outra coisa. Então se você tem, no fundo você não quer, mas você fala, Senhor, muito obrigado. Deus fez o quê? Macho e? Muito obrigado, Senhor. A fêmea achou o macho achou a fêmea. Muito obrigado. Deus é fiel na minha vida, graças a Deus. Você vai ter netos. Diga amém. A Bíblia fala que você vai ver o filho de seus filhos. A Carol disse que não está pronta para ser chamada de sogra. Né? Mas vai chegar um dia. Já chegou? Tá vendo? Então, irmão, se alegre. Agora, qual é a tua missão? Instruir. É assim, é assim, é assim. Só que hoje em dia, em casa, eles podem fazer besteira, sim ou não? Onde é que eles fazem besteira? Só com o dedinho. Já era. Foi. Tá bom? Vamos lá. Jovens ainda. Letra C. O obreiro deve sempre manter o devido respeito. Deve ser simples no trato, sob a pena de não cair no descrédito, sem ofender a pessoa com quem está tratando. Atenção, assunto de jovens, as perguntas mais picantes, e você dá aula para eles, anota e leva para o dirigente da igreja. Deixa ele. Mas a gente queria ouvir a sua opinião. Não, eu prefiro que vocês... Eu vou levar e o pastor ou o dirigente, ele vai falar com vocês esse assunto. É melhor, sim ou não? Tá bom? Porque senão vão entender errado o que você está dando de instrução. Mas quando o pastor fala com mais propriedade dentro da palavra, mostrando versículos, como tem aqui as referências bíblicas, você vai aceitar. Não é igual eu estou falando aqui.
Quando eu falei, por exemplo, tua filha arrumar um namorado ou vice-versa, você ficou quieto. Mas depois que eu falei, é melhor namorada com namorado do que namorada com namorada. Aí você, você já mudou o pensamento, né? Então, acorde para isso aqui, tá? Agora, outra coisa do trato dos jovens, muito cuidado quando você observar os líderes de jovens, que fica, exemplo, o homem ou a mulher que são líderes, ficar com muito agarramento. Você tem que olhar também. Se estão se agarrando muito, brincando muito de botar a mão, né? Menina, aquele negócio todo. Você começa a observar também. Eu sei que eles brincam muito. Eu já vi casos, tá? Não na nossa igreja, de homens com adolescentes encostando o braço assim, perto do seio da menina e olhar para o outro e fazer cena. Assim, ó. E olhando para o cara, entendeu? A imaginação do ser humano é terrível, não é? Ele imagina coisas ali com aquele braço. A mente dele está produzindo coisa que não deve. É o Satanás. Então, essas imaginações podem ocorrer com qualquer jovem. Pode ser seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Fica observando o tratamento deles. Dá uma de bobo, quem não quer nada. Está aqui assim, mexendo, aqui, ó. Vem para o culto. Fica de longe. Fingindo que está olhando para o ventilador. Você está para cá, mas o seu olho está assim, ó. O que é isso? Zelo. Tem lobo no meio de ovelha? Pode aparecer. E pode aparecer de qualquer idade. Você já conheceu o lobo cabeça branca? Eu já. Você já conheceu o lobo garanhão? Também já. Você já conheceu o lobo galã? Já. Você já conheceu serpente? Serpente é a mulher, né? Serpente que se disfarça? Também já. Então, muito cuidado. Letra D. Deve ser sensível aos problemas que afetam a juventude, viu? Não fala para o jovem ou adolescente, quando ele chegar perto de vocês, contar problema, você fala, para de bobeira, garoto. Vai tomar banho. Vai soltar pipa. Escute. Bate um papo no quarto, chama para sair para bater um papo. Vamos na Vila Olímpica fazer uma caminhada. Vamos fazer a caminhada no calçadão. Bate um papo de amigo, não de questionamento. E aí, o que você anda fazendo? Quem são seus amigos? Você é detetive? Seja amigo dos seus filhos. Seja um amigo dos jovens. Você está vendo que um jovem está muito triste? Chama para um bate-papo. Talvez ele vai denunciar uma pedofilia. Estou sendo mexida. Por quem? Exemplo que eu estou dando. Pelo meu avô, pelo meu pai. Aí você tem que saber qual o caminho que você vai tomar. Qual o caminho que você vai ter que tomar? Qual denúncia você vai fazer? Como é que você vai fazer essa denúncia? O caminho da pedofilia, você pode fazer esse caminho chamando, se é o pai ou o avô que está fazendo, se for o avô, chamar o pai ou a mãe. Se é o pai, chamar a mãe. Se é a mãe, chamar o pai. Se você vê que o pai e a mãe não ligam, aí você pode ligar para o Disque Denúncia. Né? Aí eles vão chegar lá e vão fazer uma avaliação. Vai levar para o Instituto Médico Legal. Então, muito cuidado. Pedofilia existe, sim ou não? E a maioria da pedofilia acontece dentro da onde? Dentro de casa. E quem são os pedófilos? Os mais próximos. Que a gente menos espera. É que estão lá. Por isso que você tem que ficar de olho naquele que está muito quietinho, muito quietinha. O que aconteceu quando voltou da casa de fulano? Observe, mas não questione como policial, como detetive. Bate papo. Tenta tirar. Eu descobri, por exemplo, quem lembra dos meninos que eu ajudei a criar um tempo aqui? O Caio, o Wagner, lembra deles, esses meninos? Alguém lembra aqui? Eles moraram um tempo comigo. Aí uma vez eu botei todo mundo para viajar, fazer a obra. Aí no carro, aquele monte de menino, meu sobrinho. Aí brincando, aí eu falei, vou entrar no mundo deles. E tá rindo, pá. Aí eu comecei a perguntar coisas. Aí eles começaram a falar, você entrei no mundo deles, Joel. Agora eles vão falar tudinho para mim. Aí teve um que falou assim, tio, tem um garoto lá na sala que ele é muito estranho. Tem nada, rapaz, garoto estranho nada, para de bobeira. Tem sim. O que ele é estranho por quê? A gente senta lá atrás e ele fica segurando assim no nosso pinto, durante a aula. Eu falei, que é isso, menino? Eu fiquei brincando. Mas depois eu chamei a mãe, vai lá na escola. Entendeu? Acabou o problema. Aí, se eu fosse perguntar, ele ia falar isso? Não, você tem que estar no mundo deles. Por isso que eu fui líder de jovens. Eu fui presidente de mocidade, irmão, um bom tempo. O meu presidente de mocidade é o pastor Manuel.
Ele foi meu presidente de mocidade. Hoje ele é pastor auxiliar. Entendeu? Então você, quando tem um líder bom, os jovens vão ser bons no futuro. Então fique atento com os jovens. Continuando. Deve ser imparcial. A igreja é constituída para lidar com todos os tipos. Não deve fazer e nem permitir o quê? Facções. Eu fiz uma pastoral aí sobre facção. O que é facção? Marcelo tem o grupinho dele, Joel tem o grupinho dele, o Diácono Alexandre tem o grupinho dele. O grupinho do Alexandre não se mistura com o do Marcelo, não se mistura do Joel. O que é isso na igreja? Facções, partidos. A igreja não pode ter facção. Você pode ser amigo? Pode. Você pode ser amiga? Posso. Mas eu trabalho com todo mundo. Eu faço a obra do Senhor com todos. Ah, a irmã que liderava as crianças foi embora. A fila andou. Quem é a próxima? Vamos continuar trabalhando. Ah, o dirigente foi trocado. Eu amava o pastor Vinícius, que ele era muito carequinha. Agora botou um cabeludo. E vai continuar a obra, sim ou não? Vai continuar, irmão. Quantos pastores aí, eu faço parte de uma convenção, semana passada, eu acho, retrasada, nossa, morreu 3 pastores presidentes. E teve um que era o primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus do Brasil, da CGADB. Primeiro vice-presidente da CGADB. É um pastor de muitas e muitas e muitas igrejas. Estava lá, a igreja lotada, a cerimônia, e eu pensando, já devem estar pensando quem vai ser o presidente no lugar dele. A igreja fechou? Já tem outro vice-presidente no lugar dele? Então, lembre-se, nada de facção. Repitam isso, nada de facção. Eu trabalho com todos. Pare de escolher pessoas para trabalhar, você trabalha para o Senhor. Se trabalhar com alguém que você goste, tem empatia, né, bacana, não reclama de nada, mamão com açúcar. Mas se for pimenta, você vai ter que gostar de pimenta. Entendeu? Se for alguém da feijoada, beleza, mas se for cuscuz com leite condensado, eu como também. Amém? O cristão obreiro, ele tem que ser igual o camaleão. Ele vai se adaptar ao ambiente. Quantos entenderam? Diga amém. 6. O obreiro e seu relacionamento com a sociedade. Nas palavras de Jesus, esse assunto ganha uma importância muito interessante. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Jesus nos exorta acerca do viver cristão, sob a figura de 2 elementos, sal e... O sal, representado uma ação silenciosa, discreta e benéfica, a fim de temperar e conservar. Então o sal tempera e conserva. Luz, efeito de trazer coisas ocultas das trevas para a luz. Tudo isso e tarefa não só da igreja, mas também do obreiro. Não confunda, ser crente não é viver isolado do mundo. Mas enquanto estivermos no mundo, precisamos saber que o pecado foi e sempre será. Não podemos relativizar o que a palavra de Deus chama de... O que é social? É você saber frequentar lugares. Você vai para o evento da empresa, se posicione como cristão. Você vai para um evento de festa da família, se posicione. Você vai para um evento de formatura, se posicione como cristão. Você vai para o aniversário do vizinho, se posicione como cristão. Se você chegou lá, não gostou do ambiente, só se despede e vai embora. Se não te respeitam, vai embora. Porque muitas vezes nós respeitamos eles, mas eles não nos respeitam. Se você recebe uma pessoa e ela não respeita a sua casa e quer levar bebidas alcoólicas para dentro do seu lar, ela não te respeita. Se você vai sair com alguém e nessa mesa ele quer botar bebida alcoólica, ele não te respeita. Então muito cuidado com seus relacionamentos. E outra coisa, fizeram brincadeira que você não gosta, você tem que falar na hora. Por exemplo, eu sempre que estava no meu trabalho, quando eles começavam conversando, quando entrava no assunto, eu falava assim, olha, eu só entendi até aqui. Desse assunto para cá, eu não estou entendendo. Aí eles se tocavam, pastor. Ou então eles estavam conversando, eu chegava, o pastor chegou. Melhor a gente trocar de assunto. Isso é respeito. Agora, você só é respeitado se você der... Continuando, não podemos coar o mosquito e engolir o camelo. O Salmo 1 fala da nossa atitude em relação à sociedade ímpia.
Lá ele estabelece o contraste entre a vida do cristão e a do ímpio, ambos vivendo no mesmo espaço geográfico. Ele não submete à influência do ímpio, não se associa com seus pecados e muito menos com as suas atitudes escarnecedoras. Outro ponto é que o obreiro não deve se posicionar na porta do céu dizendo quem entra e quem sai. A seara é o mundo é o alvo do amor de Deus. O crente, quando tem sal demais, torna-se insuportável. Em lugar de passar para os outros o sabor da vida cristã, acaba afugentando as pessoas com excesso de santidade. O fruto do Espírito inclui temperança. Este relacionamento do obreiro com os demais homens, sejam eles crentes ou não, é por demais importante, é um ponto fraco na vida de muitos líderes cristãos, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros do ministério de Deus e que cada um se ache fiel. É indispensável que o obreiro seja irrepreensível em tudo, do contrário será alvo de crítica, não poucas vezes, permitindo o Senhor que o próprio ímpio chame a atenção e corrigir-lhe os passos. Então muito cuidado, olhe para cá, o que é salgado? Tentar ficar na caverna, não frequenta nada, não vai para lugar nenhum, não se envolve com ninguém. O que é muito salgado? É aquela pessoa que acha que ele é tão bom, que ele não se envolve com os outros. Ele acha que o céu é só dele. O que é falar, você vai, você não vai? Julgar as pessoas. Você é salvo, você não é. Você vem para a minha igreja, você não vem. Você tem tatuagem, não vem. Você não tem, você vem. Você tem um piercing na testa, você não tem, você vem. Não, todos vêm. Eu tenho que amar a todos. Eu tenho que amar traficante e dono de banco, sim ou não? Eu tenho que amar um bandido e tenho que amar também o político e tenho que amar o trabalhador, sim ou não? Então, muito cuidado com seus relacionamentos na sociedade. Recebam todos bem. Eu não recebo político na minha igreja, tem que receber. E tem que ter protocolo. E tem que saber chamar excelência, meritíssimo. Isso no português é chamado pronome de tratamento. Eminência, reverendo. Sabe qual é o pronome de tratamento para pastor? Reverendo. Reverendo. Juiz. Meritíssimo. Não é assim? Quem é formado em doutorado se chama de quê? Doutor. Então, o político é a mesma coisa. Qual é o pronome de tratamento para deputado? Por isso que você vê eles falando Vossa Excelência. Estão de brincadeira? Não, tem que chamar de Vossa Excelência. Vossa Excelência é mentiroso, mas é Vossa Excelência. Entendeu? Vossa Excelência não é digno de estar aqui, mas é Vossa Excelência. Tá bom? Então, isso é saber viver socialmente. Prefeito chegou. Tudo bem, querido? Está conosco, prefeito? Fique de pé, por favor. Vossa Excelência está aqui. Prefeito de São Meriti, autoridade do município. Queremos agradecer e tal, chamar à frente para nós orarmos por ele. A igreja vai ficar de pé. Aí a pessoa que não vive socialmente, Marcelo, faz assim: eu não participo dessa oração, vou lá para fora. Salgado. Muito salgadinho ele. Né? Ou sem sal, não vou orar. Salgado, sem sal. Então tem que saber tratar. Não, eu não respeito o dono da Itamaraty não, porque o dono da Itamaraty é isso e aquilo. Dói, ele é o dono da Itamaraty, rapaz. Respeite, honre, e acabou. Não é da minha religião, e daí? Ganha ele para Jesus então. Enquanto não ganha, e depois que ganhar, vai continuar sendo dono. Amém? Vamos lá, conselhos para não ser acusado. Você já viu alguém falar assim: eu ser crente para ser igual aquele cara ali, eu não quero ir para o céu? Já viu alguém falar isso? Eu ser crente igual aquilo ali, prefiro ser irmão de Satanás. Mau testemunho no trabalho. O que é mau testemunho no trabalho? Se escondendo para dormir. Fala que vai para o banheiro dar uma barrigada e fica 40 minutos dormindo. O pessoal já sabe, olha lá, vai dormir. Então, muito cuidado, tá? Letra A, não dá ousadia para intimidade. Cuidado com isso aqui. Sempre que possível, exigir que os membros não chamem simplesmente pelo nome, mas sempre colocar a palavra das suas funções antes. Não tratar os irmãos por apelido. Saber que tem hora para tudo. Brincar, descontrair, mas de ser homem sério, de palavra e respeito. Aqui eu sempre ensino o quê? Pastor Josias. Diaconisa Carol Oliveira. Presbítero Marcos. Diaconisa Elisete. Diaconisa Maria Cristina. Missionária Luciana. Eu ensino para que haja o quê? O respeito. E lembrar com quem você está falando na igreja. É por isso que pessoas que vêm de outra igreja, eu já vi gente falar assim: engraçado aqui nessa igreja é o quê? Aqui, quando eles vão chamar um obreiro, eles chamam pelo título primeiro. Eu ensino isso.
E quando vem gente de fora e não chama pelo título, você sabia que os membros ficam incomodados? Eu tenho, por exemplo, gente que me chama de Josias. Não me chama de pastor Josias. Mas tem membro que fica incomodado. Entendeu? Por quê? Porque ele aprendeu que o dever nosso é ter o pronome de tratamento. É tratar a pessoa, senhor, senhora, senhorita. É ou não é? Sim ou não? Vamos lá. B. Ter cuidado no modo de falar. Não fica bem para o obreiro uma linguagem cheia de piada imoral, gíria. Isso pode ser policiado. Não deve ter língua torpe. Cuidado com gírias e palavrões. Tá? Muito cuidado. Muita cautela. Letra C. Não se envolver socialmente quando o ambiente for profissional. Se o obreiro trabalha no emprego secular, deve ter muito cuidado. Pouco a pouco poderá estar envolvido em jogos, loteria coletiva, drink social. Isto é, muito cuidado com aquele... vamos fazer aí o bolão. Quantas vezes você vai na loteria e a menina fala, faz o bolão. Alguém já? Eu falo assim, eu não jogo. Né? Muito cuidado. Você é só falar não jogo. Mas o que tem? Aí você pensa assim, vou fazer para ajudar. Não, você tem que ter posição. E eles têm que respeitar, ué. Só isso. Por exemplo, eu quando atendia telefone no meu trabalho, alguns tinham mania de pedir para falar para a esposa que estavam trabalhando ou de serviço. Isso é mentira, que não estavam. Aí eu falava assim, atenção, não me peçam para falar nada, porque eu não vou falar. Tá bom? Se é pedir para falar com você, eu vou mandar te chamar. Aí ficava torcendo para não ter ligação. Mas eu falava antes. E eles respeitavam. Tá bom? Vamos lá, mais uma para a gente poder encerrar e continuar na semana que vem. Vamos estudar só o obreiro e o cuidado com ele mesmo e as suas emoções. O obreiro e o cuidado com ele mesmo. Acima de tudo, o obreiro deve ter cuidado de si mesmo e da doutrina. Muitos se preocupam em doutrinar os outros e esquecem de manter a comunhão com Deus e de vigiar a causa, a queda, fracasso de muitos obreiros. Quer dizer, eu prego para os outros, mas não prego para mim. Eu ensino os outros, mas eu não ensino para mim. Eu falo não pode, mas eu faço. Eu falo não deve, mas eu erro. Então, lembra daquele dedo que é assim, né? Assim o dedo? Antes de apontar, tem 4 para mim. Antes de eu olhar, estão me olhando. Quando eu estou aqui, eu estou ensinando, mas eu primeiro aprendi. O obreiro é assim. Vai pregar? Está pregando para você descer a marreta. O primeiro a marretada foi você. Pum! Toma. Tá bom? B. Ter cuidado da saúde. Escrevendo o jovem pastor Timóteo, disse o apóstolo Paulo, tem cuidado de ti mesmo. A saúde é o maior patrimônio físico que Deus tem nos outorgado. Ela se constitui no bem inigualável, que uma vez perdido, dificilmente será reencontrado. Independente de qualquer outra coisa, bem da saúde, será interessante que o obreiro, sempre que possível, procure preservar a sua saúde. Um pouco de senso, aplicação comum evitará problemas físicos. A mordomia corporal deve ser observada, caso contrário, dentro de poucos anos de vida ministerial, o obreiro poderá vir a não produzir o que se esperava. Isto é, cuida da tua saúde. O médico falou que você não pode comer açúcar, você vai comer? Não pode gordura, você vai comer? Por exemplo, eu fui fazer o exame ano passado. Aí o meu cardiologista, José, seu HDL está um pouco alto, ruim. Corta a gordura visível, José. Agora? Aí fui fazer o exame. José, o seu sangue está igual de jovem. Você é o verdadeiro sangue bom. Você não tem nada no teu sangue, está tudo limpinho e as taxas corretas, glicose, sódio, vitaminas boas, colesterol, tudo certinho. Agora eu tive que cuidar do meu corpo. Por que eu vou para a academia? Porque eu tenho que cuidar do meu corpo e não ter uma velhice ficar dando assim. Você vai ter que se preparar para a velhice. Quem conhece pessoas de mais de 80 anos que, tranquilão, e gente com menos de 70 está assim, porque não cuidou do corpo. Nutricionista foi feita para ensinar a dieta certa de acordo com o teu exame de sangue. Vila Olímpica foi feita para andar calçadão. Cuidado na rua para não ser atropelado. Viu? Muito cuidado. Se você falar, prefiro morrer comendo, então tu vai morrer, fica tranquilo. Mas paga o INSS para não deixar a tua família mal. Tá? Vai para médico fazer ginecologista. Proctologista. Chegou a idade de fazer exame de próstata, filhão? Vai fazer, porque eu cuidei do meu pai com câncer de próstata. E eu sei o que é isso.
Meu velho ficou em cadeira de roda e com uma bolsinha do lado. E eu pensei até que ele ia morrer. Morreu de outra coisa, mas não foi de próstata, não. Cuide do teu coração. Faça exame anualmente. Principalmente se você já passou dos 40 anos. Tem médico me assistindo aí. Cuide da tua saúde. Faça musculação. É o melhor exercício para você fortalecer seus ossos, sua lombar. E você poder ter pernas firmes. E você ter um coração bom. Mas tudo com recomendação médica. Tá? Cuide da sua visão. Exame de vista. Faça exame de vista, senão você vai perder a sua visão. Outro dia eu falei para alguém, cuida da visão do fulano, senão vai te dar trabalho. Aí começou a rir, e é verdade. Então você tem um marido que não se cuida, cuida dele para você se cuidar. Tem uma mulher que não se cuida, cuida dela que você vai se cuidar. Senão vai ser trabalho dobrado. Cabelo está caindo, vai fazer tratamento. Mulheres, né? Apareceu um cisto, vai logo ver isso aí, não deixa crescer. Eu conheci alguém que deixou. Quando foi ver, já estava furando, já estava vazando e já era câncer, já era. Aí a doutora falou assim, agora eu não posso mais te tratar, procura um oncologista. Dispensou a mastologista. Então se cuide. Quem está entendendo, diga amém. Está com problema mental? Procurou o pastor? Não é espiritual não? Não. Procura quem? Neuro, psiquiatra. Cuidado desses cursinhos que estão tendo aí de... Não vou falar o nome não, porque está gravado. Tá? E não são pessoas que estudaram corretamente na faculdade. Neuro, cuida de quê? Psiquiatra. Psicólogo. Procure. Não conhece alguém? Busque indicação. Tá bom? Está ansioso demais? Estão falando que é frescura? Não é não. É a doença do século. Está deprimido? Estão falando que é bobeira? Não é não. Procure ajuda. Procure ajuda, porque depressão dá até em criança. Sim ou não? Então muito cuidado. São chamadas doenças do século. Não era doença quando eu era jovem. Não era doença quando a gente era jovem. A gente ouviu falar em depressão, Joel? Ouviu falar em depressão quando era jovem? Não. Por isso que alguns da nossa idade falam que é bobeira. Não é. Só que é a doença do século. Ansiedade. A gente tinha ansiedade quando era jovem? Não. A ansiedade nossa era jogar uma pelada no campo. Chovia, se jogava na lama, rolava pelo chão, brincava de pique-esconde, brincava de fogo no cemitério. Quem lembra do Carniça? Quem lembra da Carniça? Lembra disso? Carniça era cara tapão nas costas, meu amigo. Entendeu? Ali a depressão fugia. Era bola de gude, era soltar pipa. Vinha para casa com mais de 15 pipas no braço. Então não tinha tempo para pensar em nada disso. Mas hoje em dia eles só ficam aqui sentados na sala ou no quarto, no escuro, como? Não é? Okay. Em silêncio, não falam mais. É a geração do... Fala, silêncio. Você vê uma casa com 5 crianças, todas elas, se tiverem um celular, vão estar como? Se fosse na época que a gente era criança, ia para casa da nossa avó, Joel. 5 primos na casa da vovó, como é que era o barulho lá? Meu Deus do céu, fulano me bateu! E o outro subindo na árvore, o outro pulando no sofá. Assim era a infância, então não dava tempo, então é doença do século. Agora as emoções, e eu encerro. Os conflitos internos fazem parte da nossa vida. Vou repetir, os conflitos internos fazem parte da nossa vida. São usualmente descritos como a luta entre a razão e a emoção. Quando o homem está debaixo de fortes tensões e emoções, tais como medo, orgulho, exaltação, ira, ansiedade, saberá que está à beira da mais perigosa zona da vida. Portanto, o obreiro deve proceder com máxima cautela. Nesse momento, para o homem de Deus, a mulher de Deus não desistir, em face das dificuldades, primeiro, agir sem precipitação, não seja precipitado. Tenha sobriedade, saiba o que está fazendo, seja sóbrio. Temperança, se coloque também no lugar dos outros. Consciência, não dê uma de que eu nem sei o que eu fiz. Emoções e razão, quando se antagonizam, confusão. Nesse estado, ficamos inseguros nas decisões a tomar, podendo virar contra nós mesmos. E ter cuidado com projetos frustrados. Por vezes, os conflitos internos são oriundos dos nossos desejos, ambições, sonhos e objetivos. Vamos fazer amém? Cuidado com essas emoções, tá? Cuidado. Se cuide. Faz uma caminhada, pelo menos. Converse com pessoas amigas. Não abre o coração para todo mundo. Não conte seus segredos para todos. Procure pessoas certas. Faça um gabinete pastoral. Procure liderança de mulheres.
bate-papo, nada de botar em status, stories o que você está passando. Hoje eu estou irado, para quê? Hoje eu mato um, para quê? Nada de chegar no trabalho nervoso. Seus amigos não têm culpa. Dê bom dia. Quem sabe eles vão te ajudar. Bom dia, gente. Gente, hoje não estou muito bem para brincar, tá bom? Mas eu desejo um bom dia para todos. Fale. Porque se você não falar, eles vão continuar brincando e você vai ficar nervoso. Aí você vai maltratar um colega que não precisa ser maltratado. Você é um obreiro, um líder, um membro, um cristão. Você não está feliz? Fala, esposa, não estou feliz hoje. Mãe, estou mal. O que aconteceu? Meus colegas me encarnaram tanto na escola porque o Flamengo perdeu de 10-0 para o Botafogo. Poxa vida. Aí ele vai falar, vira Botafogo. Entendeu? Então, abre o coração sempre e cuidado com as emoções. Alguma pergunta? Não? Deus abençoe você que está na live. Semana que vem vamos continuar fazendo essa live, tá bom? E estudem o quê? Presta atenção. Semana que vem vocês já vão ler em casa, para eu não ficar lendo para vocês, tá? Eu só vou ler o tópico. O obreiro e seu coração. Aí depois nós vamos estudar a esposa do obreiro. Aí nós vamos falar o obreiro com seus filhos, o obreiro culto doméstico e encerra com o obreiro e a política. Estudem em casa, leiam as referências bíblicas. Quem promete que vai fazer a leitura das referências bíblicas, diga amém. Você tem a semana toda para ler essas referências. Por favor, leiam as referências bíblicas. Deus abençoe, vamos orar. Ó Deus, obrigado pela primeira aula, por todos os alunos, os que vão assistir e os que já assistiram, Senhor, que eles venham praticar em nome de Jesus. Pode encerrar? Irmãos, nós vamos...